máscara, estamos longe. Uhum. Entendi como isso. Boa tarde a todos os jornalistas. Queria saber, se, antes de mais nada, se estão escutando bem, estão visualizando bem. Uhum. Tudo bem. Ok. Está todo mundo escutando aí. Pessoal, boa tarde a todos. Vou fazer algumas considerações inicialmente e no final, quem quiser fazer algum questionamento, pode fazer através do áudio, pode falar, ou podemos também através via chat, também. Nossa jornalista está avaliando aqui todas as informações. Basicamente, o que nós temos a conversar hoje sobre esse tipo de sobre a situação gravíssima que está acontecendo, não só no Distrito Federal, como no Brasil todo, sobre a pandemia e sobre o despreparo que está acontecendo por parte da Secretaria de Saúde, a falta de planejamento para atender melhor a população. O Conselho Regional de Medicina tem realizado frequentemente fiscalizações nos hospitais, nas diferentes unidades de saúde, e tem encontrado algumas falhas, que é importante que as pessoas saibam que existem algumas falhas nos atendimentos, falhas graves que foram vistas nas diferentes fiscalizações. E essas falhas são as que nós queremos aqui tentar elucidar e colocar-nos à disposição da Secretaria de Saúde para tentar melhorar. O primeiro que nós observamos foi uma falta de leitos em todas as unidades de saúde. Essa falta de leitos em todas as unidades de saúde leva muitas vezes a improvisos, que temos visto pessoas sendo internados em locais improvisados, e isso faz que tenha um risco de contaminação muito maior. São pessoas que estão
nos prontos socorros, muitas vezes aglomerados, e às vezes a pessoa que não está contaminada vai ser contaminado por aquele paciente que está doente acometido de Covid. Então, essa série de improvisos de atendimento aos pacientes estão acontecendo em todas as unidades do Distrito Federal. Todos os hospitais estão superlotados, com falta de leitos nas diferentes unidades. Identificamos também falta de condições adequadas de atendimento para aqueles pacientes. Quando falo condições adequadas, não me refiro não só aos leitos, como também uma série de medicamentos, uma série de situações que estão acontecendo que não são adequados. Por exemplo, improvisos na colocação do oxigênio. Recebemos denúncias, estamos recebendo denúncias de diferentes médicos que têm pacientes que estão dividindo o mesmo balão de oxigênio, dividindo também os leitos, e muito perto um do outro, causando contaminação dos próprios pacientes. E isso pode agravar a situação. Tá? A superlotação que nós temos nesse momento nos prontos socorros, devido a uma demanda reprimida que está acontecendo, e a capacidade, a demanda é muito superior à capacidade instalada que acontece em todos os hospitais. Por isso, as equipes estão sobrecargadas, não só de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos os profissionais que trabalham na área de saúde estão pedindo socorro. Todos os profissionais médicos estão pedindo socorro nas diferentes unidades de saúde, porque neste momento não estão dando conta de atender a demanda altíssima que nós estamos tendo. As diferentes unidades estão tendo dificuldade no dimensionamento e fechamento das escalas. Os gestores estão tendo dificuldade para fechar as escalas de todos os pacientes, porque nós temos carência de profissionais habilitados para atendimento de pacientes com Covid. Essa é a realidade. No momento não temos, e por esse motivo estão sendo deslocados médicos de outras áreas que não têm a expertise para atender esse tipo de pacientes. A não ter o preparo suficiente pode prejudicar o atendimento. Nós não temos pessoal suficiente para atender. Esse improviso, por la falta de profissionais, se deve à não contratação de profissionais adequados, habilitados para atendimento da Covid. Todas as equipes estão extenuadas, estão realmente cansados do atendimento diuturno, atendimento do dia a dia dos pacientes acometidos de Covid. E neste momento nós estamos tendo muitas pessoas que estão acometidas de síndrome de burnout, que é excesso de trabalho, e, portanto, essas pessoas muitas vezes vão a desfalcar as equipes com atestados médicos. E isso já está acontecendo. As pessoas que estão sobrecarregadas no trabalho, elas muitas vezes têm que ser afastadas sobre risco de saúde, porque as pessoas ficam doentes pelo excesso de trabalho. E nossas equipes estão clamando e pedindo socorro nos diferentes hospitais por excesso de trabalho e sobrecarga de trabalho. As pessoas ligam todo dia aqui no CRM pedindo socorro, que tem paciente que precisa ir para UTI e não tem locais para encaminhar aquele paciente. Todo isso se deve basicamente a que houve um desmonte dos diferentes leitos de enfermeria e desmonte das UTIs que nós tínhamos até no passado recente. Houve um desmonte de leitos que eram específicos para o tratamento da Covid e, portanto, esse desmonte faz que os pacientes fiquem aglomerados atualmente nos diferentes pronto-socorros. Igual aconteceu com leitos de UTI, foram desmontados e, por tal motivo, não temos acesso. Sabemos que não é fácil montar um leito, não se consegue da noite para o dia, mas a Secretaria de Saúde devia ter feito um planejamento prevendo que nós iríamos a ter uma segunda onda. E esta segunda onda está mostrando que está muito pior que a primeira, com um acometimento maior dos casos, acometimento maior dos pacientes e um risco de mortalidade maior. Então, esse preparo devia ter acontecido alguns meses atrás e isso não aconteceu. Portanto, houve uma falta de transparência por parte da Secretaria de Saúde para mostrar como foi investido aquele dinheiro recebido pelo governo federal para investimento de leitos de UTI e leitos de enfermeria que neste momento estamos precisando com urgência.
é o clamor de todas as equipes. Precisamos mais leitos e mais pessoal qualificado. Paralelo a isso, é importante que se faça um aumento da testagem dos casos suspeitos. Os casos suspeitos de acometimento da Covid devem ser testados e no aumento da testagem não só dos pacientes suspeitos, como também dos contactantes. Esses pacientes que estão acometidos devem ser monitorados e isolados para evitar que continuem contaminando outros pacientes, outra população. Aqui faço um apelo a todas as pessoas para que, se tiver algum sintoma, fiquem isolados em suas respectivas casas para evitar contaminação. Procurem assistência médica se necessário, mas é importantíssimo que façam seu isolamento para evitar contaminação. Utilizem a máscara e os hábitos de higiene sempre. Isso se aplica para todo mundo, inclusive as pessoas que estão assintomáticas. E é importante que a Secretaria faça também uma parceria com a iniciativa privada para dispor leitos de atendimento e UTI, já que neste momento não contamos com leitos suficientes na Secretaria de Saúde. Tá? Apelamos a que sejam reabertos os leitos nos hospitais de campanha que foram fechados, e esses leitos serviriam muito para atendimento à demanda que está acontecendo nesse momento. Então, a situação está muito grave, a situação é precária nos diferentes atendimentos, e os profissionais de saúde, profissionais médicos de outras áreas, estão sendo deslocados para atendimento de pacientes COVID, considerando que a Secretaria de Saúde não tem profissionais suficientes para atendimento. É uma situação grave, e esse tipo de profissional especialista em outra área, muitas vezes não tem a capacitação necessária para atender adequadamente este tipo de pacientes. Portanto, deveria ser treinado também. Essa é a situação que nós estamos vivendo atualmente na Secretaria de Saúde. Tá certo? Estamos aqui à disposição para atender os questionamentos que nós temos identificado. Quem quiser se manifestar, pode abrir o microfone e fazer seu questionamento. Doutor Farid? Sim, estou escutando. Boa tarde, Rita Yoshimine, da Rede Globo. Uhum. Uma dúvida, por favor. A gente tem ouvido muitos funcionários reclamarem de gambiarras, que eles estão fazendo gambiarras, principalmente nessa questão do fornecimento de oxigênio. Ontem, na coletiva, o secretário de Saúde, Osnei Okamoto, negou que estejam sendo feitas essas gambiarras. Ele disse que eles estão se esforçando para aumentar os pontos, mas ele negou que haja gambiarras. E o senhor justamente falou agora há pouco sobre improviso e sobre gambiarras. Então, qual é a real situação? De fato, está faltando oxigênio? 2. Estão sendo feitas gambiarras para esse fornecimento de oxigênio para os pacientes com suspeita ou com Covid? Sim. Oxigênio não está faltando nesse momento. Não está faltando, mas de fato sim estão acontecendo gambiarras, estão acontecendo improvisos. Temos vídeos de colegas mostrando esse tipo de situações em alguns hospitais, nos quais tem que colocar alguns improvisos com as cânulas de oxigênio para poder atender os pacientes. Então, isso aconteceu. Temos exatamente a prova através de vídeos que têm chegado aqui ao Conselho Regional de Medicina, que mostram essa série de improvisos. Oxigênio não está faltando, mas nós não queremos que chegue a faltar. Então, esse tipo de preparo tem que acontecer mesmo na Secretaria de Saúde para evitar que cheguemos a uma situação tão caótica como aconteceu em Manaus. Doutor Farid, qual é o risco de, por exemplo, um ponto de oxigênio ser compartilhado com vários pacientes? Vai mais lentamente ou isso interfere de que forma na qualidade do atendimento para o paciente com Covid? Não. Os pontos de oxigênio que são divididos aumentam o risco de contaminação, porque vão utilizar, às vezes, as mesmas cânulas, as mesmas mangueiras para poder dividir oxigênio, e isso faz de que tenha um risco de contaminação de um paciente para outro. Não obrigatoriamente a COVID. Existem outra série de particularidades de infecções próprias de cada paciente. E essas divisões de oxigênio podem favorecer o acometimento de outra série de infecções oportunistas que podem acometer os pacientes. Esse é um risco que não deve acontecer.
O isolamento de cada paciente acometido da COVID deve ser de forma adequada. E existe uma série de improvisos no isolamento dos pacientes que prejudicam e que aumentam o risco de contaminação de outros pacientes que não estão contaminados. Mais alguma pergunta? Presidente, Estevão Furtado do SBT, além dessa questão dos oxigênios que você acabou de falar, das gambiarras, nessas vistorias que vocês fizeram, quais foram outros pontos que vocês encontraram assim, de precarização ou problemas graves? Principal, leitos improvisados. Então, são pacientes que estão acomodados em leitos improvisados, em macas, muitas vezes no chão, sem atendimento adequado. Então, esses são dois pontos. Leitos improvisados. Locais inadequados para atendimento do paciente. Locais nos quais não tem o ponto de oxigênio adequado para atendimento. E também falta alguns medicamentos que são básicos para atendimento. Sabemos que existem alguns medicamentos que são fundamentais para atendimento dos pacientes acometidos da COVID, e esses medicamentos às vezes estão faltando, chegam com um certo retraso nas unidades que estão precisando. E o mais importante das fiscalizações é a sobrecarga de trabalho dos profissionais, ou seja, normalmente se preconiza nas unidades de cuidado intensivo que tenha um especialista para, às vezes, 10 pacientes. Nós vemos, às vezes, o especialista atuando com muito mais pacientes do que deveria, e nas enfermerias muito pior. Realmente existem muitos pacientes para ser atendidos por um único profissional ou poucos profissionais de enfermagem. Esses profissionais, de fato, não dão conta de atender todo mundo. Então, a falta de profissionais capacitados nas unidades é uma das falhas graves que acontece. Presidente, o senhor pode pontuar um pouco melhor a questão desses medicamentos? São antibióticos? O que seriam esses medicamentos? O senhor pode dar um exemplo de algum? Sim, alguns sedativos que podem estar faltando e alguns antibióticos, sim, de fato, também recebemos notícias aqui, reclamações de diferentes colegas que estão faltando medicamentos como sedativos e medicamentos como antibióticos que são fundamentais nesse atendimento para os pacientes da COVID. Sim, nas diferentes fiscalizações que nós fazemos, nós comunicamos à Secretaria de Saúde sobre as irregularidades que nós encontramos. Mandamos um relatório específico para a Secretaria de Saúde e mandamos um relatório específico para o gestor daquela unidade também, para que sejam corrigidas aquelas falhas. E isso é feito sempre que fazemos uma fiscalização. Recentemente, houve queixas também de atendimento no Hospital de Santa Maria, onde está a sobrecarga de trabalho dos colegas, faz que tenha um colega atendendo 30, 40 pacientes. É realmente desumano que exista uma sobrecarga de trabalho para esse tipo de profissionais, tanto médicos como enfermeiros, para atender essa demanda crescente que nós estamos tendo. Essa demanda vem também, não só do Distrito Federal, como também do entorno. As equipes estão anunciando que tem muitos pacientes do entorno que correm para o Distrito Federal para atendimento nas diferentes unidades quando são acometidos por falta de um atendimento adequado também nos hospitais do entorno do Distrito Federal. Presidente, a gente recebeu de alguns telespectadores que algumas unidades não têm nenhum específico, mas estava tendo descarte desse lixo, desse material e que é tratado para, enfim, que é usado por pacientes de COVID, estava sendo descartado de forma irregular, indevida. Durante essas fiscalizações, vocês conseguiram notar alguma coisa? Isso não foi evidenciado, não. O descarte do lixo hospitalar nas diferentes unidades, nas fiscalizações que nós vimos, foi descartado de forma adequada. Em nenhum momento observamos esse tipo de falha de descarte de lixo hospitalar inadequado.
Presidente, o Conselho conseguiu visitar todos os hospitais e desses hospitais, quais foram encontrados com piores condições nessa questão da Covid e nas condições de trabalho dos profissionais? Neste momento, os hospitais que têm uma sobrecarga intensa e estão em pior condição é o Hospital da Ceilândia, o Hospital de Taguatinga e Santa Maria. São hospitais que foram visitados por nossa equipe de fiscalização e são hospitais nos quais está precisando realmente um socorro específico para atendimento dos pacientes acometidos de Covid. Uma demanda intensa nesses hospitais. Foi exatamente um desses hospitais que foram enviados diferentes vídeos para esse conselho, mostrando exatamente os improvisos que acontecem nas diferentes nos pontos de oxigênio, enfim, para atendimento desses pacientes. Presidente, sim. Duas perguntas. O senhor disse que os remédios que mais faltam são antibióticos e sedativos. Sedativo é muito importante quando vai se fazer uma intubação, que é muito comum no atendimento a paciente com Covid. Estão sendo feitas intubações sem sedativo? Ou já está perto de acabar o estoque, mas ainda é possível toda a intubação ser feita com o sedativo? Sim. Está sendo intubação com sedativo, sim. Por enquanto, está tendo os sedativos adequados para isso. Mas, muitas vezes, tem que aplicar para outros sedativos que não são a primeira escolha para fazer esse tipo de procedimento. Existem vários tipos de sedativos. No momento, não tivemos queixa nenhuma de pacientes sendo intubados sem sedativo. Mas existem sedativos que são de primeira escolha, que são melhores que outros para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, por enquanto, o medo das equipes, o medo dos profissionais é que venha a faltar, considerando que já fomos informados de que o estoque estava muito baixo desse tipo de medicamentos. Presidente, voltando à questão do oxigênio, a gente sabe que aquele oxigênio que é fornecido para os hospitais, ele ainda está com estoque, ainda com um bom estoque, né, que não, de sobra, segundo o próprio secretário de Saúde. Mas existe uma questão que os profissionais de saúde nos trazem, que é a seguinte: o problema é o cilindro do oxigênio. Porque quando você tem um leito improvisado, você tem um ponto para um leito e aí aparece mais 3, 4 leitos do lado. E é por isso que eles fazem a gambiarra. Em relação à questão do cilindro, isso foi observado? O cilindro é importante para um leito improvisado, para não se fazer a gambiarra num ponto específico? Sim, o ideal é que cada paciente utilize o seu próprio cilindro. Bom, quando se utiliza o oxigênio para mais de um tipo de paciente, primeiro, acaba muito mais rápido. Segundo, a quantidade de oxigênio fornecida para o paciente pode ser prejudicada. Nós precisamos fornecer para cada paciente uma quantidade de oxigênio adequada para manter a ventilação. E quando se improvisa essa divisão de oxigênio, pode prejudicar o paciente. Então, o ideal é que tenha um cilindro para cada paciente e que seja perto do leito daquele paciente. Tá? O desperdício de oxigênio, quando se faz improvisações, é muito maior e, portanto, ele acaba muito mais rápido. No momento, não temos notícia de falta de oxigênio para pacientes. No momento, não foi noticiado e não foi feito nenhum tipo de denúncia nesse sentido aqui. Mas é um risco que pode acontecer caso seja feito utilizado de forma inadequada. Bom? Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Estamos sempre à disposição aqui, através de nossa jornalista, Ludmila, e agradeço pela acolhida de todos vocês. Me solidarizo com todas as vítimas acometidas da Covid, as famílias que foram acometidas, e estamos torcendo realmente para que a situação melhore e nos colocamos à disposição da Secretaria de Saúde para tentar apontar melhores caminhos para a solução de todos. Sabemos que não é fácil, sabemos que a Secretaria de Saúde, embora tenha algumas falhas, está fazendo alguma possível para melhorar, mas pode melhorar ainda mais. Nós temos como melhorar, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos. Tá?